Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros textuais jornalísticos, sejam eles narrativos ou dissertativos. Vamos lá? Para começar, vamos lembrar que os textos jornalísticos, eles são veiculados em jornais, revistas ou pela internet. Eles são parte importantíssima dos debates sociais. Quem os escreve são os jornalistas, que são os redatores deste jornal. Para escrever um texto jornalístico, há duas fases. Primeiro, o repórter precisa ir em busca das informações, ou seja, ir à rua, conhecer os eventos que aconteceram. E depois, há uma segunda fase, que é quando o jornalista se senta para escrever, ou seja, para fazer a redação desse texto. E dentro de um jornal, há diferentes gêneros textuais. O primeiro a ser tratado nesse vídeo é a reportagem. A reportagem nada mais é do que uma narrativa jornalística. É uma narrativa porque nesse tipo de texto há a narração de fatos ao longo de determinado tempo. Acontece que nesse tipo de narrativa, os personagens, o ambiente, os conflitos, tudo é real. Não há nada de ficção. Outra característica das reportagens é que os repórteres vão sempre tender para a impessoalidade, para a imparcialidade, tanto na linguagem quanto na hora de contar ali todos os fatos que aconteceram. O repórter sempre tende à impessoalidade, à imparcialidade, sempre tenta não se incluir ali na reportagem. E é por isso que ele usa uma linguagem direta e informativa, porque o objetivo dele é sempre informar algum fato que aconteceu e as suas reflexões. O repórter é como se fosse, então, um narrador observador, que vai contar a história numa linguagem simples e direta. E a reportagem possui uma estrutura um pouco rígida. Boa parte dos jornais no mundo apresentam a pirâmide invertida, que é um tipo de estrutura que vamos conhecer agora. Nesse tipo de estrutura, as informações mais importantes ficam no início do texto e as mais acessórias vão ficando para o final. E essas informações importantes, que geralmente estão ali no começo do texto, nós chamamos de lead, que é a parte do texto que vai nos dizer quem está envolvido com aquele fato, onde aconteceu aquele fato, por que aconteceu aquele fato, quando aconteceu aquele fato e por que aconteceu aquele fato. E esse modelo de pirâmide invertida surgiu com a modernidade, para trazer mais agilidade, mais rapidez na informação. Porque um leitor que bater o olho ali na reportagem já vai olhar no primeiro parágrafo e já vai saber as informações mais importantes ali. Apenas um leitor perspicaz, um leitor mais exigente, é que vai ler o restante do texto. Mas é claro, lembre-se que os gêneros textuais, eles são mais ou menos flexíveis. A reportagem é até certo ponto rígida, ou seja, geralmente segue essa estrutura, mas por vezes ela não segue essa estrutura. Mas com certeza ela é um norte para o jornalista que vai escrevê-la. A reportagem é, portanto, um gênero textual narrativo jornalístico. Mas dentro do jornal há também textos que são de gêneros textuais jornalísticos dissertativos, que é o que vamos ver agora. É importante lembrar que mesmo em uma reportagem em que o jornalista tenta ser o mais objetivo possível, mais imparcial possível, uma linguagem, um texto imparcial nunca é neutro. Todos os textos do mundo veiculam visões de mundo. Então, se você ler uma reportagem sobre o mesmo fato em diferentes jornais, com certeza você vai ter ali, você vai conseguir perceber algumas diferenças da visão de mundo de cada editorial de jornal. E apesar de sabermos que todo texto carrega uma visão de mundo com ele, nós tendemos a acreditar que os textos jornalísticos são mais imparciais que os outros. Mas saibam, a imparcialidade jornalística não tem como existir 100%. Ou talvez ela nem tenha como existir, apesar de que os jornalistas geralmente tentam ser imparciais. Mas quando lemos um jornal, é possível perceber que em alguns trechos há uma opinião que se sobressai. Geralmente isso acontece nos artigos de opinião, nos editoriais e nas resenhas. Nesses três gêneros textuais jornalísticos, veicular a opinião é mais importante que veicular uma informação. Quando um jornal quer deixar explícita a sua opinião sobre um tema, ele recorre a esses textos mais passíveis de abstrações e que vão veicular uma opinião de maneira explícita. Esses são os editoriais. Os editoriais são dissertações clássicas que veiculam a opinião
do jornal como instituição. Eles não são assinados por uma ou duas pessoas, eles são assinados pela linha editorial daquele jornal inteira. Já os artigos são espaços que o jornal dá para diferentes pessoas escreverem e opinarem sobre temas de maneira mais abstrata, mas com visões particulares. E não necessariamente quem é chamado para escrever um artigo do jornal tem a mesma opinião que aquele jornal. Por exemplo, o jornal A Folha de São Paulo. Ele tem uma opinião X sobre algum tema. Essa opinião X, que é a opinião do jornal, vai ser veiculada no editorial. Mas o jornal Folha de São Paulo vai contratar pessoas para escrever artigos assinados, que vão ser veiculados dentro desse jornal. Mas esses artigos vão expressar uma opinião Y, Z, X, W, o que demonstra que a opinião das pessoas que escrevem os artigos nem sempre é a mesma que a opinião do jornal. E é por isso que os artigos são assinados por uma pessoa, para mostrar que aquela opinião é daquela pessoa e não do jornal como um todo. E é por isso também que os artigos, eles misturam a função referencial, que é mais informativa, com a função emotiva, com a visão do eu. As resenhas são como um subgênero dos artigos. Elas, há a veiculação de uma opinião, mas geralmente sobre um filme, sobre um livro, sobre uma peça de teatro. É uma análise crítica sobre alguma coisa, algum objeto geralmente cultural. E é importante saber que dentro de um jornal há alguns gêneros textuais. Por exemplo, há o gênero textual notícia, há a reportagem, há a crônica e assim vai. Todo texto tem uma finalidade, tem um porquê, tem um motivo de ter acontecido. A gente chama essa finalidade de propósito. E um texto bom é aquele que cumpre a função pela qual ele começou a existir, ou seja, que cumpre o seu propósito. Já um texto ruim é aquele que não vai cumprir o seu propósito. Quando contamos uma piada e ninguém ri, esse pode ser considerado um texto ruim. Ou, por exemplo, quando contamos uma piada e alguém chora. Isso sim é um texto muito ruim, porque ele cumpriu a finalidade oposta à que ele queria. Vocês se lembram que os gêneros textuais podem ser mais rígidos ou menos rígidos? Bom, em gêneros mais rígidos, esse propósito geralmente está muito claro. Mas em gêneros textuais menos rígidos, a finalidade às vezes nem está clara. E além disso, toda situação de comunicação pressupõe um interlocutor, ou seja, alguém a quem eu vou falar ou escrever aquele texto. É para quem o texto vai. E é essa situação de interlocução que ajuda a delimitar o que pode ou não ser dito naquela mensagem, naquele texto, levando em conta várias coisas, como a relação entre essas duas pessoas, ou esses dois grupos, ou essa pessoa e esse grupo, os valores que o emissor tem, ou que o destinatário tem, ou que os dois têm, ou que os dois não têm, e a competência interpretativa do receptor desse texto. Quanto ele pode entender daquele texto. E na hora que você for escrever um gênero textual, é muito importante que você atente ao propósito e à interlocução, porque o propósito e a interlocução vão guiar a maneira como você vai escrever aquele texto, seja lá qual for o gênero textual. O propósito e a interlocução de cartas é muito diferente do propósito e da interlocução de mensagem de texto, que é muito diferente do propósito e da interlocução dos editoriais jornalísticos. E assim vai. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!